Amém? Eu quero ministrar uma palavra que eu ministrei hoje de manhã e a pastora me escalou para estar aqui à noite. E eu queria que você escrevesse ela. O nome da mensagem é A Vida é Cristo. A vida é Cristo. E retiro, só para falar, retiro é um negócio benção. Você vai pagar R$70. Se tiver demônio, eu não expulso. Olha que beleza. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, se tiver demônio ainda, sai limpo. Pergunta a ele assim, tem alguma coisa? Se ele responder meio mais ou menos, você já sabe que pode ter, né? Então, já senta longe dele, que ele pode. Meu irmão, que beleza. De graça, tá de graça. A não ser que você queira voltar com um cramunhão para casa. Aí você pode voltar, não tem problema nenhum. A gente expulsa pelo mesmo valor, a gente nem cobra cota extra, não. A vida é Cristo. João 14, verso 6, e eu queria que você me acompanhasse. João 14, verso de número 6. Obrigado. Tirou onda. E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a... Eu vou começar pelo início. E o início significa que a gente entenda. Jesus nunca disse que ele tinha um caminho. Jesus afirmou que ele é o caminho. Pastor, é a mesma coisa? Não. Uma coisa significa que eu fale para você que eu tenho um caminho para você seguir. E a outra significa que eu diga para você que eu sou o caminho que você deve andar. São coisas completamente diferentes, apesar de parecer a mesma coisa. A segunda, Jesus nunca disse que ele era uma doutrina, que ele continha uma verdade, que ele tinha aspectos ideológicos que precisávamos seguir. Então Jesus nunca disse que ele tinha uma verdade. Jesus disse que ele era. Porque a verdade de Deus precisa ser encarnada. Nós temos um livro que está lá no site, chamado A Mentira Encarnada. Quem já leu? Irmão, leia. É um livro para surtar a sua cabeça. A Mentira Encarnada, leia. Jesus quer contrapor o Adão. Se o Adão se tornou o engano encarnado, a mentira encarnada, o Jesus quer que a verdade encarne. Então Jesus não tem conceitos ideológicos, apesar de parecer isso uma verdade. Jesus se tornou a própria verdade encarnada, uma verdade que anda. Então entenda, a igreja evangélica vai ter que em algum tempo pregar menos verdade para que ela possa se transformar nessa verdade. Eu repito, em algum momento pode ser que a gente precise diminuir o que falamos para que nós possamos aumentar o que somos. Porque não é que nós não possamos falar verdades, é que nós primeiro precisamos conter a verdade. Deus precisa de uma verdade que seja expressada e não apenas falada. As pregações são bonitas, mas o apóstolo vai falar que aquele que pregue o evangelho, diga que viva o evangelho. A palavra vai dizer, segundo o apóstolo, que nós precisamos nos transformar na epístola de Deus. Não significa dizer que as pessoas vão ler a gente, ainda que isso seja uma verdade. Mas significa dizer que essa epístola, essa verdade agora tem que encarnar. Conter uma verdade não significa encarnar a verdade. Essa verdade precisa crescer a tal ponto, que ela se torna a nossa própria vida. E é onde Jesus termina dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus não disse que contém uma vida apenas para te dar. Ele disse que ele era. Qual o problema da igreja evangélica? E eu e a pastora estamos há mais de 20 anos já pregando o evangelho no altar. O problema foi que nós entendemos que a nossa vida poderia ser abundante. Não é assim? A gente acha que nós podemos caminhar e a nossa vida será abundante, mas não. A vida abundante é essa vida de Cristo que está em nós. Quando você diz, Gálatas 2:20, já não vivo eu,
mas Cristo vive em mim. É essa vida que vive em mim que precisa abundar. O problema é que nós estamos o tempo todo entulhando essa vida, de tal modo que essa vida não possa abundar. A questão não é se a vida está em mim, é quando é que essa vida vai se expressar em você. O problema, deixa eu falar assim para você entender. O problema é que a verdadeira vida só começa quando aquilo que eu chamo de vida termina. Eu repito. Porque o problema, se Cristo é a vida, me acompanha no raciocínio, e o pessoal que é velho aqui da igreja já conhece ele. Se Cristo é verdade, tudo fora de Cristo, diga, é engano. É mentira. Ok? Amém? Todos concordamos? Se só Cristo é caminho, tudo que não é Cristo é um não caminho, vamos falar assim. Mas se Cristo diz que Ele é vida, tudo fora de Cristo, diga, é morte. Então me perdoe o que eu vou dizer para quem está visitando a gente pela primeira vez. É possível viver uma vida evangélica ainda que morto. É possível trabalhar para Deus estando morto. É possível cantar estando morto. É possível pregar estando morto. É possível evangelizar estando morto. Porque para Deus, só Cristo é vida. É que nós aprendemos no batismo, não ensinamos mais isso aqui, né, Moisés? Graças a Deus. Nós aprendemos lá atrás no batismo que batismo era, eu estava abandonando a minha vida e nas águas do batismo eu virava uma nova vida. É assim ou não é? Só que segundo a concepção bíblica, se só Cristo é vida, batismo não é confissão de troca de vida. É confissão de morte. É o entendimento de que eu estava morto e agora eu tenho vida. Batismo é a confissão de que eu entendi que fora de Cristo o que eu tinha? Morte. Qual é o problema? A gente estava tão desviado, que a gente se acostumou a louvar a Deus estando morto. A gente se acostumou a pregar o evangelho estando morto. A gente se acostumou a discipular estando morto. Porque o chamado não é ser evangélico, é estar em Cristo. Esse é o chamado. O chamado não é pregar, é estar em Cristo. O chamado não é que nós possamos nos mover, é estar em Cristo. Então o que é vida? Segundo Deus, a vida é o próprio Filho. Então nós temos um problema seríssimo. Pergunta qual? Pergunta, só se você é curioso. Só os fofoqueiros falaram, viu? O problema é que eu posso de fato estar correndo atrás de melhorar a minha vida e aquilo não ser vida. Como é que você tem levado a sua vida? Eu tenho levado assim, eu tenho levado assado. Mas o que é vida segundo Deus? Cristo. Só Cristo. Qual é o problema? É que a gente achou a vida toda que o projeto de Deus era formar um homem funcional, ativo e moralmente ajustado. Mas o propósito de Deus sempre foi gerar um homem com a vida dele. Me perdoa? Nós podemos escutar a palavra que for. Ela pode ser inteligente quanto for. Mas se não é vida, não serve de nada. É que a gente se habituou a crescer num conhecimento fora de Deus. Porque a vaidade humana diz que isso é ser bonito. É bom. Mas como diria Salomão, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. A gente vai ter que começar a se perguntar isso. Mas agora, não basta que Cristo seja a minha vida.
Eu preciso caminhar para um evangelho em que Cristo se transforme? Não. Porque eu já entendi. Mas o evangelho que creio não é um evangelho individualista. O evangelho que cremos é um evangelho corporativo. Então não basta que o Bruno creia que Jesus é a vida dele. O Bruno precisa que a Meire entenda que Cristo é a vida dela. Que a Sara entenda. Que a Vitória entenda. Então não é quando Cristo for a minha vida, é quando Cristo for a nossa vida. Pastor, isso é uma loucura. Não, é falta de Bíblia. Colossenses 3, verso número 4. Vamos ler a Bíblia. Você está comigo? Diga amém. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: hoje a gente vai se converter. Colossenses 3. Você abriu, diga amém. Colossenses 3, verso 4. Você abriu, diga amém. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a... Não basta que eu entenda que Cristo seja a minha vida. Não basta que o Juan entenda que Cristo seja a vida dele. Nós precisamos que uma igreja entenda que Cristo seja a nossa vida. O problema é que nós estamos querendo viver uma vida que Deus chamou de morte. Meus objetivos, meus sonhos, meus ideais, minha maneira de pensar. Deus não matou um filho para que nós pensemos como queremos. Você acredita mesmo nisso? Que Deus matou um filho para que eu viva a vida como eu quero? Entenda, nós vamos precisar ressignificar as palavras. O que é vida segundo Deus? Cristo. Vida segundo Deus não é o que eu faço de manhã. Vida segundo Deus não é o que eu faço à noite. Não é as brincadeiras que eu tenho com Samuel. Vida segundo Deus tem nome: Cristo. E para que eu seja absorvido por essa vida, eu preciso que todas as minhas execuções sejam nessa vida, em Cristo. Mas eu acho, eu quero, eu vivo, eu isso, eu aquilo. Não tem como. O propósito de Deus desde o jardim sempre foi gerar um homem com a vida dele, criado à sua imagem, com a plenitude dependente de uma fonte. A árvore do jardim, a árvore da vida, ela revelava que o Adão só viveria recebendo vida de Deus. O Adão não entendeu, na minha opinião. O Adão entendia como nós entendemos, que morte para Deus é a ausência de vida biológica. Mas como é que eu posso morrer biologicamente se vou viver eternamente? Porque morte para Deus não é ausência de vida biológica. Morte para Deus é ausência de vida de Deus. Vem cá, filho. Vem cá. Vem cá, Léo. Vem cá. Levanta logo. Vem, Léo. Vem cá. Michel, vem cá. Vem cá, pô. Acha que eu tô brincando? Sabe o quê? Fica um atrás do outro. Geralmente o mais feio fica atrás. É ensurdecido, que é o mais feio. E o mais bonito fica na frente? Que isso, misericórdia. Olha, se você tá o mais bonito no sangue do Senhor. Presta atenção. Tem um texto, Gênesis 1, verso 26, me perdoa a brincadeira, diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa... O que a gente pensou a vida toda? Que Deus tinha 3 imagens.
Deus Pai com uma imagem, Deus Filho com outra imagem e Deus Espírito Santo com outra imagem. Não é assim? Mas o texto de Colossenses vai dizer que Cristo é a imagem de um Deus invisível. Então o que o texto está afirmando em Gênesis 1, 26 é que olhar para Deus, olhar para o Espírito Santo e olhar para Jesus é possível. Mas eu só consigo ver uma imagem. É por isso que ele não diz, façamos o homem conforme as nossas imagens, conforme a nossa imagem. Jesus diz em João, quando ele diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Aí ele continua, porque o Pai nunca foi visto por ninguém. Por quê? Porque Deus Pai não tem imagem. A imagem de Deus Pai é a imagem do Filho. Agora, duas reflexões. A primeira delas é, se nem Deus escolheu ter uma imagem, quem é você para escolher ter uma? A imagem da igreja deveria ser a imagem de Cristo. Ver a igreja deveria ser ver a Cristo. Porque o texto de Colossenses, ele diz, quando Cristo, que for a nossa vida, se manifestar. Então, o nosso trabalho não é quando eu digo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O nosso trabalho é, quando é que esse Cristo que vive em mim vai ser expressado através de mim, a tal ponto que só vejam ele. Quando é que esse Cristo, que eu abro a boca para viver, que vive em mim, ele vai ser expressado a tal ponto que só enxerguem a ele? Simples. Quando você conseguir falar, já não vivo eu. Porque o vivo eu, para Deus, não é vida. Fale. É morte. Viu? Não era nem nada, tá vendo? Ficou com medo? O propósito eterno sempre foi colocar vida no homem. O problema é que o Adão decidiu viver a partir de si mesmo. A partir das suas vontades, a partir do seu ego, a partir do seu querer. Nós fomos comprados por um alto preço e um preço de sangue. Diga amém. Para fazer o que eu quero. Olha as frases da igreja evangélica. Deus vai realizar os seus sonhos. Assinado diabo, né? Só se for. Porque você não deveria nem ter sonho. Nós deveríamos sonhar os sonhos de Deus, e isso nos basta. Entenda, o Adão decidiu viver a partir de si, porque quando o Adão vê a sua mulher comer do fruto, e ela não morre biologicamente, morreu. Morreu. A pastora pregou isso aqui, a gente já pregou isso aqui outras vezes, e olha que triste, o Adão ainda em morte, teve filhos. Teve netos, plantou, construiu, Noé construiu, Abraão saiu da parentela. Ainda que você fale que são histórias bíblicas, para Deus é tudo morte. Morto construindo algo. Porque para Deus vida é só a vida dele. Qual é o nosso problema? É que a gente acha que fazer algo significa estar cheio de Deus. A gente acha que executar algo e virar e falar, caramba, nós temos 30 células, nós temos 100 pessoas em célula. Você vira e fala assim, estou cheio de Deus. Deus fala, está cheio de si, de mim nunca. Entenda, juntar a gente até o hospital junta. Escola junta a gente. Carnaval junta a gente. E nem por isso tem vida. Continua tendo morte. Não... A reflexão que nós temos para fazer não é se o que eu estou fazendo está dando certo. E por dar certo, Deus está. A questão que nós temos que fazer é se o que estou fazendo
é a vida de Deus. E isso me basta. Pastor, calma aí. Porque é possível, ainda que morto, que a minha vida eu vou melhorar. É possível que ainda morto, que a vida que eu considero vida, siga normalmente. Eu case, tenha filhos. A queda não foi somente uma ausência de Deus. A queda foi uma troca de fonte. O Adão trocou a fonte chamada Deus pela fonte chamada a si mesmo. O Adão começou a decidir seus caminhos. Começou a decidir o que era bom e mal. O Adão deixou de viver para Deus e começou a viver para si mesmo. A partir dessa queda, o homem começou a chamar vida de autonomia da sua alma. Eu decido, e se dá certo é vida. Eu decido, e se estou construindo é de vida. É por isso que a palavra vai dizer que nós precisamos construir e edificar as coisas no firme fundamento que é Cristo. Porque senão, amigo, no dia do tribunal de Cristo, nós vamos apresentar nossas obras e vamos falar assim: nunca te conheci. Você construiu para você. Você deu aula para você. Você pregou para você. Você discipulou para você. E esse deveria ser o maior receio da igreja. Fazer algo para Deus, sem Deus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: segundo a pastora, no final melhora. O problema é que a partir daqui, a gente constrói ministérios, desenvolve dons, desenvolve estrutura, prega, mas ainda não está na antiga fonte. O Adão aprendeu a linguagem do reino. O Adão se esforça para agradar a Deus. Mas a origem, mas a fonte, não é mais vida, é eu. É aqui em que a vida divina foi substituída por religião refinada. Escreva onde você quiser. O evangelho não é sobre comportamento, é sobre fonte. Cristo não veio melhorar a minha vida, veio substituí-la. Novo pacto não é aperfeiçoamento do velho homem, mas sua crucificação. Presta atenção. Nós passamos um mês lendo e falando que nós fomos transladados da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sim ou não? E aí que eu digo que a gente precisa refigurar ou redimensionar as palavras que ouvimos. Porque vida para a gente é uma coisa, para Deus é Cristo. Qual é o problema? É que a palavra vai dizer que nós fomos crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele. Na linguagem humana, o que é ressurreição? Ressurreição significa alguém morreu e aquela pessoa ressuscitou. Sim ou não? Para Deus, não. Para Deus, a crucificação foi, Jesus não é o segundo Adão. Fala. Jesus é o quê? O último Adão. Deus encerrou um ciclo. Ressuscitar Jesus não significa ressuscitar o Adão. Ressuscitar para Deus é o início de uma nova raça. Porque na nossa cabeça eu vou morrer com Cristo e Deus vai ressuscitar o Bruno. Não! Significa eu vou morrer com Cristo e Deus quer encerrar esse homem. Eu não posso ser melhorado, eu não posso ser induzido a nada. Esse homem o Bruno antigo não pode fazer nada, porque ele não é capaz de viver para Deus.
Me perdoa o que eu vou falar. Nós somos incapazes de obedecer a Deus. Somente o novo homem é capaz disso. Então, quando Deus crucifica o Jesus naquela cruz, ele encerra toda uma raça chamada Adão. Para ressuscitar, e para Deus ressurreição não é voltar àquela raça, significa nova raça, nova criação, nova criatura, é outra. Nós precisamos ressignificar as mensagens. Cabeça, eu sou a cabeça da pastora Juliana. Pra gente, cabeça é, eu mando, ela obedece. Para Deus, cabeça é doador de vida. Porque na minha casa, ainda que eu seja o cabeça, eu não quero mandar em nada não, eu prefiro que Deus mande. Eu não posso ser aperfeiçoado como o velho homem. Eu tenho que ser crucificado. Tenho que encerrar isso da minha vida, para que eu possa ressuscitar em Cristo, ou seja, uma nova criação, uma nova criatura. É outra pessoa. Olha o que diz Romanos 6, verso 6. Abre comigo. Vamos lá. Você está me acompanhando? Diga amém. Vamos corroborar. Sabendo isso, você abriu, diga amém. Sabendo isso, 6:6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha o que eu estou pregando, irmão. Que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. 6:6. Está dizendo o texto, olha para mim. Que o nosso corpo do pecado seja destruído. Lê comigo. Lê de novo. Você não leu, vamos ler de novo. E sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Está morto. Deveria estar. É um fato consumado. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Olha para mim aqui. A concepção de pecado da igreja evangélica é muito rasa. Eu vou dar um exemplo. Tem criança aqui? Não estou tranquilo. Se eu perguntar para a Duda o que é pecado para a Duda vai falar assim: ah, pastor, pecado é sexo nos casamentos. Pecado é eu me drogar, eu ir para festa, eu fazer isso, fazer aquilo. Amém? Amém? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Mas se eu perguntar para o Michel o que é pecado, a primeira palavra que está na cabeça dele é adultério. E eu não estou afirmando que estão errados. A questão é que talvez cada pessoa tenha um entendimento sobre pecado diferente. Ressignificando, precisamos aprender agora o que é pecado para Deus. Porque para Deus, tudo aquilo que não é Cristo é pecado. Você lembra que só Cristo é vida e o pecado leva a... Porque só Cristo é vida. Então tudo que é ou tudo que está fora de Cristo para Deus é pecado. Vira para esse irmão tá alçado e fala assim: temos um problemaço. O evangelho não é Cristo cooperando comigo. É Cristo encerrando o homem como fonte. Eu preciso repetir isso até que você entenda. O evangelho é porque nossas orações são desviadas. Senhor, me ajuda no meu trabalho. Ai, Senhor, me ajuda nisso. Me ajuda naquilo. É assim ou não é? O evangelho não é Cristo cooperando comigo. O evangelho é Cristo me encerrando como fonte. Eu não me basto, eu não opino, eu não penso. Deus manda e eu obedeço.
Pastor, isso é radicalismo. Não, isso é evangelho. Deus não te comprou por um alto preço para que você viva como você quer. O maior problema da igreja hoje não é o pecado exterior, mas é a sua vida independente de Deus. Você vive como quer, faz o que quer, anda como quer, anda com quem quer, fala o que quer, vem a culto quando quer, serve quando quer, estuda o que quer, lê o que quer. Ah, Jesus, vou meter em confusão. O meio pentecostal nos ensinou algo que é loucura. Porque nós acreditamos... tu quer gravar, né? Presta atenção. Já chega eu me destruindo. Eu não preciso de você para isso. Não preciso. Presta atenção. O meio pentecostal... Vai gravar, meu. Eu já estou arrebentado mesmo com isso daí. O meio pentecostal ensinou algo que é ruim. Porque nós aprendemos que quanto mais oramos, mais espirituais somos. E eu não estou dizendo que seja uma mentira. Mas o que eu estou afirmando é que não tem como ser espiritual sem conhecer a palavra. A verdade é, quanto mais estudo, quanto mais entendo, quanto mais Cristo se revela, mais eu me torno espiritual. O problema é que agora a igreja não quer estudar, a igreja não quer aprender, a igreja não quer se dedicar, porque ela acha que ela pode ser espiritual do jeito dela. E só há uma maneira de ser espiritual, é você agarrar essa sua Bíblia aí, ler ela de cima para baixo, ler ela de baixo para frente, de frente para trás, para tudo quanto é lado, que você conheça ela por inteiro. É a única maneira de ser espiritual, porque espiritualidade e Bíblia não estão separados. É por isso que Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão pelo... Não é como você crê. Eu creio em Jesus do meu jeito, o seu jeito não serve. Deus pouco se importa em como você acredita em Jesus. Deus só se importa com o que Ele escreveu. O problema é que nós estamos ramificados de tantas crenças, me perdoe o termo, idiotas, que nós achamos que podemos viver do nosso jeito, crer do nosso jeito, quando a Bíblia me garante, só há uma maneira de crer em Jesus, como está escrito. Mas agora com 30 minutos você fica cansado do culto, sabe por quê? Porque o seu problema não é com espiritualidade falsa, é com palavra. E não há espiritualidade sem palavra, não há ser espiritual sem palavra, não existe. Eu não estou dizendo que você não seja salvo, eu não estou dizendo que você vá para o inferno, não disse nada disso. É por isso que tem um monte de gente subindo no monte, e sobe monte, ora, e na descida fica falando que o diabo está com a seta nele. Confundindo Bíblia com Disney. Está confundindo, irmão. Você realmente acredita que o diabo está com uma seta? Está achando que o diabo é Robin Hood? Tira dos pobres, tira dos ricos para dar para os pobres? Não, é de uma anomalia. Porque se você crê nisso, você vai ter que acreditar que você está do lado errado da cruz. Porque em Cristo, o diabo não pode te tocar, o diabo não pode falar com você, o diabo não tem sequer autorização para tocar na sua vida. Mas você preocupado com ele estar lançando seta contra você? É porque você está do lado errado. Já eu falo mais disso, acredito. Entenda, eu entendo que há um aspecto na cruz de perdão. Ele me perdoou e louvado seja Deus por isso, diga amém. Mas você não precisa só de perdão, você precisa de anulação, de morte. E eu não falo morte física, não. Eu falo morte das suas vontades, dos seus desejos, do seu eu, dos seus achismos. Enquanto nós vivemos para Deus, com a força desse homem velho, mesmo com boa intenção, eu só estou prolongando o que Deus já quis matar numa cruz, querido. As pessoas estão achando que vida cristã é pedir ajuda para Deus para viver melhor. O seu problema não é falta de esforço, é excesso de confiança em você mesmo. Mas ela só acaba, sabe quando? Quando você fala assim, eu não aguento mais, estou morrendo. Aí Deus fala, até que enfim, né? Cruz não é auxílio ao velho homem.
é o fim dele como instrumento. A verdadeira libertação é quando eu paro de melhorar aquilo que Deus já julgou. Fé não é lutar para morrer, é aceitar que já morri, eu repito. Fé não é que eu tenho que lutar, é aceitar o que já aconteceu na cruz. O problema é que o velho homem quer ser feliz, Juan. Ele quer ser feliz. Ele quer fazer as escolhas dele. O que você chamava de Bíblia, o que você chamava de vida, Deus matou numa cruz, querido. Olha bem no olho desse irmão. É porque se eu olhar, ele não volta e vai ficar com raiva de mim. Mas do raiva de você, ele troca de cadeira. Olha bem no olho desse irmão que está ao seu lado. Fala para ele assim: eu não sei o que você acredita. Fala para ele. Mas você de fato acredita que Deus te pede opinião? Não, sério. Vamos conversar igual adulto. Você tem essa loucura? Que Deus fala assim: filha, o que você quer? É isso que você quer? Você acha que Deus matou um filho para pedir a sua opinião? É que nós não acreditamos em Deus, não. As pessoas acreditam em algo que a Disney fez. Bonitinho, gordinho, com barba. Ai, Deus é amor. E é amor. Mas o amor de Deus matou um filho, querido. Deus não é amor porque te abraça. Deus ama matando. Eu vou repetir porque você pode ter me compreendido. Eu posso ser mal incompreendido nessa época. Deus não ama abraçando. Deus te ama tanto, que quer matar você numa cruz e acabar com todos os seus desejos, todas as suas vontades, todas as suas vaidades, todos os seus medos, todos os seus traumas. Deus quer encerrar você numa cruz para que Ele viva em você. Ah, pastor, a mensagem é dura. Não, a mensagem não é dura. É você que escutou o gospel ultimamente. É você que está ouvindo um evangelho que não é evangélico. Você está indo atrás dos coaches, você está indo atrás da prosperidade, você está indo atrás de um monte de coisa. Tudo que você não quer é Cristo. Sabe por quê? Porque o dia que você se converter de verdade, Deus vai encerrar você e você vai ter que largar esses sonhos que você sabe que não são de Deus. Vida cristã não é esforço, é reconhecimento. Não é intensidade, é permanência. Quando confio na vida que habita em mim, eu descubro que a vitória não vem de esforço. Eu não tento viver o evangelho, é Cristo vivendo por mim. Eu não consigo. A vida cristã, entenda, eu não fui chamado, eu preguei isso muitas vezes. E eu sempre faço meia culpa aqui, que tem uma galera aqui que está comigo há muitos anos. Então já me viram pregando muita coisa que eu estou despregando ultimamente. E eu sempre preguei assim, que a graça era uma possibilidade de vivermos assim como Jesus viveu. Não é assim? Eu até entendo que no primeiro momento isso pode ser uma verdade. Mas na verdade, eu não fui chamado para viver como Jesus viveu. Eu fui chamado para permitir que Cristo viva em mim. Eu repito. Pode parecer igual, mas é completamente diferente. Eu não fui chamado para viver como Ele viveu. Eu fui chamado para permitir que Ele viva a partir de mim. Esse é o chamado. Essa é a realidade. O Juan não foi chamado para que deixe de viver como Jesus vivia. Isso é imitação barata. Eu fui chamado para permitir que Ele viva. Quando diz já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, não é anulação de personalidade, é mudança de fonte. E há um teste profundo para saber se você já foi crucificado. Pergunta qual? Não, só quem está curioso. Lá, irmão, falou em curiosidade, os caras ficam doidos. Se você ainda se ofende, você ainda não passou pela cruz. Se você ainda defende o direito de estar certo, se você ainda reage por reputação, você não passou pela cruz. Você que é casado e a sua esposa quer estar certa sempre,
já fala para ela, amor, você não foi crucificada. Mas fala com uma distância de 1 palmo, assim. Você sabe, né? Essas mulheres são brabas, não se converteram por completo. Entenda, nós vamos ter que largar esse direito. Vamos ter que parar de reagir. Ah, fulano falou de você. Ah, o problema é dele, irmão. Pelo amor de Deus, coisa chata. Ai, fulano disse isso. Ai, que bom, é porque eu sou inesquecível. Continua lembrando de mim. Sabe, coisa chata. Para de se preocupar com o que as pessoas falaram de você. Estamos tão preocupados com o que falam da gente que a gente parou de se preocupar com o que Deus pensa de nós. A gente ficou tão preocupado com o que esperam de nós que paramos de nos preocupar com o que Deus quer. Tem gente que, ai, eu não vou para tal lugar porque vão falar isso. Irmão. Aí você larga uma pessoa, ai, fala mal de você e posta na internet. Ai, falta do que fazer, bloqueie, para com esse assunto. Sabe, para. Mas isso é o quê? Isso só demonstra que não estamos crucificados. Ainda tem muito de eu, muito de mim. Muito de eu é péssimo, né? A cruz não trata só pecados invisíveis. Ela quer tratar reações interiores. É muito bonito falar, Senhor, governa o Rio de Janeiro, governa o Brasil e diga amém. Mas quando é que você vai dizer, Senhor, governa a mim? Quando é que você vai falar, Senhor, me governa? Não adianta querer que Deus governe tudo à sua volta se Ele não consegue governar você. O verdadeiro teste é quando você... como é que eu falo isso? O verdadeiro teste é quando você vai reagir quando é contrariado. Quando é que eu sei que um líder ele está convertido? Quando eu viro para ele, eu vou contrariar ele. Porque no primeiro momento ele se debate. O verdadeiro teste é quando você é contrariado, irmão. Então vou te dar uma dica essa semana, posso? Contraria alguém que você ame. Contraria. Que aí você vai descobrir se ele está convertido ou não. Mas contraria leve. Pega pesado, não, que ele pode não estar convertido. Contraria. Contraria ele. Que você vai descobrir se ele está crucificado ou não. Porque a vida de Cristo, ela não se ofende, não se defende, não compete. Ela não precisa afirmar a posição. Eu preciso entender que para toda sentença de morte, Deus deu uma sentença de vida. Preste atenção. Lá no Egito eles iam matar os primogênitos. E aí Deus falou, mata um cordeiro. Olha que fantástico. Mata um cordeiro e pendura o sangue numa madeira. Não, você não entendeu. Eu vou melhorar para você entender. Eles matavam um cordeiro, pegavam o sangue e colocavam os umbraus da porta. Vou alegorizar para você entender. Se você não quer que o anjo da morte entre, faz o seguinte, pega o sangue e passa numa madeira que vai estar na porta. Porque lá a morte não vai passar. Pergunta por quê? Porque se há sangue, eu vou entender que já morreu. Não, eu vou me permitir repetir. Se a morte visse o sangue, ela teria um entendimento. Aqui já está morto. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ser revestidos pelo sangue de Jesus. Entenda. Porque quando Deus deu uma sentença de morte, ao mesmo tempo Deus deu uma sentença de vida. Preste atenção. Em Israel no Egito teve um tempo de trevas. Mas quando você olhava para o povo judeu, para o povo hebreu, dentro das casas havia luz. Se você procurar na teologia histórica, você vai dizer que eles acreditavam que o que havia lá era lamparinas. Mas não tem cabimento, porque o judeu, o pessoal do Egito não tinha lamparina? Fala assim, sabe o que tinha lá? Era a vida de Deus. Porque Jesus falou, eu sou a luz.
O problema é que pra gente, trevas é uma parede preta. Os tradicionais dizem isso direto. Eu falei isso no recreio hoje. Me permiti brincar. Eles acham que é uma parede branca e eles vestidos de preto. Eles podem dizer que aquilo é... Eles estão no evangelho. Mas se eu estou vestido de branco e uma parede preta, isso aqui é coisa do capeta. É quase um racismo espiritual. Porque se ensinaram aos caras que trevas são cores. Mas na minha Bíblia, trevas é a ausência de Deus. É por isso que Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Porque a vida que está em mim é luz. E mais forte do que isso, Jesus falou para a igreja quando foi embora, vocês agora são a luz. Então preste atenção, quando você entrar na sua casa hoje, mesmo sem nenhum tipo de oração, toda a morte tem que ir embora, todas as trevas têm que ir embora. Não é porque você pulou, não é porque você rodopiou, é porque em você tem um Cristo que está externado a tal ponto que ao você entrar no ambiente, aquele ambiente é impregnado de vida, impregnado de luz, impregnado de verdade, porque é isso que está sendo manifestado dessa vida que está em você. No deserto, louvor para subir. Abre João 3,13 para mim. João. João 3,13. Ele conversa com uma conversa de bêbado assim. Se você não for espiritual, você não entende. Não, é sério. Lê só para você entender. João 3, verso 13. Você abriu, diga amém. Ora, ninguém subiu senão aquele que desceu, a saber, o Filho de Deus que está no céu. Não, calma aí. Ninguém subiu senão o que desceu, aquele que está no céu. Irmão, que cor é essa? Como é que ele desceu se alguém subiu, se ele desceu, ele ainda está lá? Da mesma maneira que você diz que você está aqui, mas está sentado à destra de Deus, sim ou não? É porque Cristo é muito mais do que um nome, é um ambiente geográfico. É por isso que Deus não precisou tirar-nos do mundo para estarmos em Cristo. Porque ao passarmos pela cruz, nós entramos numa nova atmosfera chamada Cristo. É por isso que nessa atmosfera, você não tem que ter medo de feitiço. Você não tem que ter medo das pessoas que jogaram maldição contra a minha vida. Nessa atmosfera não há maldição. Não precisa de oração para isso. Me perdoa o que eu vou dizer. É por isso que eu falo, quanto mais eu conheço a Bíblia como ela é, mais espiritual eu me torno. Porque tem gente que vai achar que precisa ser orado para tirar algumas... Eu estou afirmando, só passa pela cruz que automaticamente essas coisas têm que ir embora. Automaticamente. Quanto mais conheço, mais livre sou. É por isso que nós não temos culto aqui na igreja todo dia da semana. Já perceberam que é só aos domingos? Porque eu quero pregar um Cristo que te liberte, não um que te aprisione. Eu quero que você viva Cristo na sua casa, Cristo no seu trabalho, Cristo no seu emprego, Cristo na sua vida, Cristo na sua família, Cristo com seus vizinhos. Não adianta te roubar para o templo. Eu preciso te libertar em Cristo a tal ponto que todo lugar que você tocar, Cristo seja visto. É por isso que eu cobro tanto, sou tão chato com ler, ora, lê, estuda, vem para onde reino, vamos fazer discipulado, vamos. Por isso que a gente é chato, porque eu entendo que não adianta ficar te orando 24 horas, eu preciso que você leia, que você se apaixone, que Cristo se revele pela letra, e que você fale, agora eu entendi. É necessário. Mais 14 diz assim, e do modo
Porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vem cá, Emanuel, você tá novinho, vem cá. Novinho, garoto, novo. Fica aqui. Abre os braços, fica assim parado primeiro. Alguém tem um casaco que não tá usando? Algum casaco? Ou ninguém? Me dá o seu aí, Thaís. Pronto, já veio um casaco. É um pano, pronto. Obrigado, Thaís. Lê comigo. E do modo que porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como aconteceu? O que aconteceu? Olha pro ti. Olha o que aconteceu. Israel começou a fazer besteira no deserto. E aí do pó, as serpentes começaram a sair e picar as pessoas. E elas foram envenenadas e começaram a morrer. Moisés foi a Deus. Deus falou assim: Moisés, faz uma serpente de bronze e pendura numa haste de madeira. Presta atenção. Uma serpente assim. Então dificilmente ele conseguiria enrolar a serpente assim, na haste de madeira. O que Moisés teve que fazer foi uma cruz. Pendurou a serpente pela cruz. E aí diz o texto nosso que as pessoas eram picadas pela serpente, iam até a cruz com a serpente, olhavam a serpente e automaticamente eram curadas. Você não entende. Eles iam para uma serpente pendurada numa cruz. Eu não estou perguntando se você acha certo ou errado por causa da simbologia da serpente. Isso nem me importa. Eu quero que você entenda o texto. Eles eram picados. Não precisavam de um pingo de oração. E eu não estou pregando contra a oração, antes que você entenda isso. Oramos bastante aqui e eu creio que a oração é poderosa. Mas eles precisavam do entendimento. Eles chegavam à serpente, olhavam para ela, automaticamente curados. E aí o texto diz assim: e do modo, por assim dizer, que como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida. Então agora, todo aquele que olha para Jesus tem que fazer o quê? Nada. Eu repito. A pior desgraça da igreja evangélica é você ter que lutar por aquilo que já é seu. Assim como foi levantado uma serpente no deserto, agora convém que você olhe para o Filho do Homem pendurado numa cruz, para que todo que nele crê tenha vida. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: para de querer lutar pela sua salvação. É só olhar para Jesus. Mas pastor, eu posso perder isso. Em qual texto? O texto mandou olhar só para ele. Para de querer brigar para estar salvo. Você não precisa de nada. Presta atenção, olha para mim. Quem conhece aqui Velho Testamento? Quem conhece? Levanta a mão. Vou explicar rápido como funcionava. Eles pegavam um animal, matavam um animal. Pode ir para lá, Emanuel, senão o braço está ficando dormente, você tem que tocar ainda, tadinho. Dele eu tive pena, Fred. Você é pastor, tem pena nenhuma. Fred começou a baixar a mão no recreio, eu falei: levanta essa mão. O Emanuel está chegando agora, tem que tocar. Eles pegavam um animal, matavam um animal, pegavam o sangue desse. Ai, pastor, matou. Irmão, pelo amor de Deus, se atenha ao texto, por favor. A nossa opinião não importa, eu estou só contando a história. Pegavam o sangue do animal, levavam até o Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos, o sumo sacerdote jogava o sangue sobre a arca. E se Deus... lembra daquela historinha? Já deve ter aprendido. Que ficava com uma cordinha, ele amarrado, porque se entrasse no Santo dos Santos, ele tivesse em pecado, morria, e tinha que puxar. Quem já estudou essa história? Isso, é por causa disso.
Preste atenção, a história é tão fantástica que eu vou te ensinar algo poderoso. Aquele sangue, aquele sumo sacerdote, quando eram aceitos, aquele povo ficava 1 ano debaixo de bênção. 1 ano. E se eles não fossem aceitos, era 1 ano debaixo de maldição. Olha para mim. Naquele 1 ano, aquele povo, no sangue do boi, eles cometiam pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala alto, às vezes eu convencer. Sim. Quando você diz que algo que você faça, e eu não estou te dando liberação para pecado, ok? Conversa de gente madura. Quando você diz que alguma coisa que você fez deixa de tirar a bênção de você, você está dizendo que o sangue de Jesus vale menos do que o sangue de um boi. Isso é um ultraje ao sangue de Cristo. Quando você está afirmando que aquele povo que durante 1 ano permanecia em Deus, mesmo com algum pecado, e Deus abençoava, e agora com Jesus você comete um pecado e você é amaldiçoado, você está dizendo que o sangue do boi tem mais valor ou é mais poderoso que o sangue de Jesus. E entenda o que eu vou dizer com maturidade, isso não é liberação para pecar, porque pode parecer que dentro da frase não é, mas eu estou afirmando, eu não posso te deixar enganado. Deus não te deu algo para tirar, Deus te deu algo para que você entenda que Ele é Deus. E você fale, Senhor, eu me rendo. E aí vem um texto que nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O erro é que nós seguimos tentando viver para Deus. Mas o chamado é que nós permitamos que Deus viva em nós. Ao entender isso, vai cessar toda tentativa de intensidade espiritual e começa uma vida de dependência. Olha para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: a vida cristã não é extraordinária por causa do homem. Ela só é extraordinária por causa de Cristo. O alvo de Deus não era me salvar. O alvo de Deus era salvar um corpo cuja única vida, diga, é Cristo. A cruz quer remover tudo do Bruno que pertence à velha criação. E eu encerro, o louvor pode subir. Onde Cristo é vida, há reino. Onde o eu governa, só há atividade religiosa. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: a igreja não foi chamada. Diga para ele: a igreja não foi chamada para ter ideias espirituais, mas para manifestar a vida que venceu a morte. E o último texto de hoje, para eu orar, 2 Coríntios 5:17. É isso. E assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram. Sabe qual é o problema? É que eu acho que antigo é o que eu fiz. Não, antigo é desde que o Adão pecou, tudo que ele fez. Ainda que fale do que eu fiz. Olha para mim. A nova criação não é um Bruno melhor. É outra fonte. É outra vida. É outra natureza. É outra criação. Sabe qual é o nosso desafio hoje? Pergunte qual. É a gente querer largar essa morte que eu chamo de vida. No fim, toda a nossa atividade cristã vai se resumir: ou eu vivo a velha fonte com linguagem espiritual, ou eu vivo a vida do Filho.
A verdadeira vida tem nome. Diga: Cristo. Sabe qual é o desafio hoje? É parar de querer parecer cristão e começar a estar em Cristo. Onde eu consiga declarar e falar: Senhor, me governa. Eu não quero mais esses pensamentos. Quero. Roberta, vem cá, por favor. É o texto que eu li. Quando Cristo, que é a nossa... Sobe aqui, filha, por favor. Quando Cristo, que é a nossa vida. Diga: nossa vida. O meu desafio não é que o Bruno entenda que Cristo é a vida dele. É que tem alguém aqui que fala espanhol? Levanta a mão. Alguém fala espanhol aqui? Então eu posso falar qualquer coisa. Tem uma palavra em espanhol que ela não tem em português, que é a palavra chamada, e eu tenho usado ela mesmo, chamada impartição. No português nós temos partilha. E partilha sempre significa: eu parto, fico com uma parte, você fica com outra. Mas no espanhol, no castelhano, ele tem uma palavra chamada impartição. Impartição significa: mesmo te dando o que eu tenho, eu fico com isso. Então, impartição não significa estou te dando algo para ficar sem. Significa quase estou te dando mais para ter mais. Então, o meu desafio como ministro do Evangelho não é que eu entenda que Cristo é a minha vida. É que eu consiga, de alguma maneira, fazer com que essa vida que está em mim se torne a vida da Roberta. Que eu possa impartir daquilo que eu tenho a tal ponto que isso toque a vida da Roberta, a tal ponto em que Cristo mova a Roberta, em que ela fale: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu largo, Senhor, eu largo tudo que eu tenho que largar. E essa vida que está em mim se torna não mais a minha vida, mas a nossa vida. Porque o Evangelho não é quando o Bruno entende a vida de Deus. O Evangelho é quando nós entendemos que Ele é a nossa vida. Isso é Evangelho. E o desafio, me perdoe, é que nós cessemos dos fogos, e nada contra eles, mas que seja uma atividade natural de vida. Que não precisemos de esforço para manifestar vida, só de vida. Só vida. Porque eu tenho uma certeza: aonde essa vida tocar, essa vida muda tudo. Enquanto Cristo é só a minha vida, nada muda. Mas no dia que Cristo se torna a vida dela, não é mais a vida dela, é a nossa vida. Que agora Cristo, que é vida, começa a tomar conta, começa a mudar, começa a agir, começa a fazer crescer. E agora esse Cristo que é minha vida, não é mais só a minha vida. Cristo começou a ser a nossa vida. E a mesma vida que está em mim, agora ela tem o poder de geograficamente tomar outras pessoas a tal ponto, que se torne a vida de outras pessoas. Olha o que eu vou dizer para você, e eu encerro aqui, Colossenses 3, verso 11. Colossenses 3, verso 11. Porque não há grego, nem judeu, nem bárbaro, ou cita, nem servo, ou livre, nem circuncisão, nem incircuncisão, mas Cristo é tudo, em todos. Olhe para mim, e eu encerro de verdade. Pode botar isso aqui para cá? Olha o que eu vou dizer para você. O próprio apóstolo Paulo, que disse que éramos livres, agora vai dizer que não há mais livre. O próprio apóstolo Paulo, que diz que eu, Paulo, escravo de Cristo, agora o próprio apóstolo Paulo, mais maduro, vai dizer: não há escravo.
Não é que ele estava se contradizendo. É porque agora há um nível maior de vida com Deus e de revelação de Deus. É como se ele estivesse falando assim: olha para mim. Eu conheci de um Cristo tão profundo, tão profundo, tão profundo, que tem palavras que eu não consigo nem mais usar. Eu não posso falar que eu sou livre, porque na dimensão do que eu acredito de liberdade vai dizer que eu sou livre dele. Não consigo. Eu não consigo falar nem que eu sou escravo, porque ser escravo agora não pode ser dimensional o que é Cristo. Você pegou? Diga amém. Aí ele diz agora: Cristo é tudo. Ele vai subir num degrau em que ele vai descobrindo que não é mais que Cristo tenha tudo. Agora é que Cristo é tudo. Eu começo a sair daquilo que ele tem para me dar e começo a entrar no que eu quero só ele, mais nada. O verdadeiro evangelho é simples. Ele vai arrancar a gente da gente mesmo. Os meus eus, as minhas vaidades, os meus traumas, a minha maneira de ver a vida. Deus não quer nada disso. As pessoas perguntam quando entram numa igreja e falam: qual é a missão da igreja? Qual é a visão da igreja? E eu sempre respondo: as pessoas estão confundindo uma igreja com uma empresa. A nossa missão é Cristo. A nossa visão é Cristo. O nosso mandamento é Cristo. A nossa vida é Cristo. Sabe por quê, querido? Porque para nós, Cristo é tudo. E a minha oração é que não seja mais tudo para mim, é que se torne tudo em todos. Só que antes de orar para Deus governar tudo à sua volta, eu estou me contentando em orar para que Deus comece a governar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Porque se Ele começar a governar as suas vontades, tudo à sua volta vai ter que se curvar a Cristo. Tudo. Vira para esse irmão que está ao seu lado, olha bem no olho dele e fala assim: posso te fazer uma pergunta? É errado a gente dizer que hoje eu preciso abandonar pensamentos, traumas, ideias, porque apesar de Cristo estar em mim, ainda tem muito de mim ainda, eu me governo. É errado eu dizer isso, sim ou não? Se hoje eu tenho que... é muito bonitinho você vir aqui na frente e se arrepender porque cometeu um pecado. Mas quando é que você vai vir se arrepender porque ele comprou uma casa e você quer mandar nela? Eu repito. Quando é que você vai conseguir se arrepender porque ele comprou você, mas você quer governar você mesmo? Antes de crescer, deixa eu te dar um conselho. Hoje é dia de se render. Falar: Senhor, eu só quero a Ti. Só a Ti, quero mais nada. É que nós ficamos evangélicos demais para querer só a Cristo. Agora a gente quer Cristo, mas quer dinheiro também. E não sou franciscano não, tem ninguém que pregando contra dinheiro não, tá? Mas esse não é o lugar para isso. Se tem algo hoje que anule Cristo da sua vida, abandone isso hoje. Larga isso hoje. Se você tem algum medo, se você foi chateado, se você foi pisoteado em alguma igreja, larga isso hoje, irmão. Recomeça a sua vida hoje. Suas vontades, larga hoje. Seus desejos, larga hoje. Larga tudo hoje. Fala para Deus: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: isso faz sentido para você? Responde para ele. Responde. Se ele falou que faz, dá a mão para ele e vem aqui na frente. Vem cá.